Olá, bem-vindo à nossa aula de número 9 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos simbolismo. Para iniciar, é importante que saibamos o que vem a ser o simbolismo. Este movimento literário surgiu a partir da reação de alguns artistas ao cientificismo existente no movimento anterior, o naturalismo. Além desse fato, é importante citar que muitos deles foram influenciados por outros segmentos artísticos, tal como as pinturas e o mistério que adivinha delas. Aliado a este fato, há uma nova maneira de ver o mundo, de senti-lo, uma vez que os artistas foram inspirados pelos pensamentos e religiões orientais. O movimento simbolista teve como marco inicial a publicação de As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, na França, em 1857. No entanto, aqui no Brasil só veio se manifestar algum tempo depois, quando Cruz e Souza publicou as obras Missal e Broquéis, em 1893. Dessa maneira, temos o início do período neste ano, o qual vai até 1902, com o início do pré-modernismo. E a ideologia desse momento é representar, evocar, muita magia, misticismo, tudo isso com muita subjetividade. No Brasil, dois grandes poetas destacaram-se dentro do movimento simbolista. O primeiro deles é Cruz e Souza e o segundo Alfonso de Guimarães. No primeiro, a angústia da sua condição reflete-se nos comentários de Manuel Bandeira, que diz que não há na literatura brasileira gritos mais dilacerantes, suspiros mais profundos do que os de Cruz e Souza. A obra literária desse período foi marcada por algumas características bastante expressivas. A primeira delas é a subjetividade. Depois nós temos as figuras de linguagem, principalmente da sinestesia, que fala das sensações produzidas pelos diversos órgãos sensoriais, das aliterações, que consiste na repetição de letras ou sílabas numa mesma oração, e das assonâncias, que é a aproximação fônica entre as vogais tônicas das palavras, o que tornou os poemas desse período muito mais musicais. Além disso, nós temos o misticismo e a religiosidade, temos temas abstratos, o pessimismo, a sugestão, que é por meio da expressão indireta, com a utilização de muitos símbolos, o que traz a sugestão e não a nomeação. E o trabalho estilístico com a linguagem, por meio do uso constante das reticências e das maiúsculas, no realce do vocabulário abstrato, da pesquisa de vocábulos poéticos, semântica do vago, linguagem litúrgica, culto da forma, que se constitui como uma herança parnasiana, na escolha de um vocabulário musical e sugestivo, a ênfase no brilho, nas cores, sobretudo nas alvuras. Vamos conhecer agora os autores que se destacaram nesse período. O primeiro deles, como já dissemos, Cruz e Souza, possui em seus versos uma profundidade psicológica, assim como uma angústia metafísica. Negro, o poeta sofreu muito preconceito racial, e talvez por essa razão sua poesia apresenta muitas palavras que nos remetem à cor branca. Com uma linguagem metafórica, Cruz e Souza fala sobre o sofrimento da condição humana. Vamos ver como isso acontece. No poema Música da Morte, nós temos a música da morte, a nebulosa, estranha, imensa música sombria, passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer maravilhosa. Onda nervosa e atroz, onda nervosa, letes sinistros e torvo da agonia, recresce a lancinante sinfonia, sobe numa volúpia dolorosa. Sobe, recresce, tumultuando e amarga, tremenda, absurda, empoderada e larga, de pavores e trevas alucina. E alucinando e em trevas delirando, como um ópio letal, vertiginando os meus nervos, letárgica fascina. Nesse poema, conseguimos identificar as rimas
conferindo musicalidade ao texto, no esquema rítmico ABBA, ABBA, CCD, EED. A cor branca pelo termo nebulosa e o pessimismo intenso. Observe os adjetivos da primeira estrofe. Estranha, imensa, sombria, fria, maravilhosa, todos voltados para a morte. Já Alfonso de Guimarães foi considerado o primeiro grande poeta místico da nossa literatura. Ele tem influência medieval, principalmente no que se refere à influência da mulher amada. Sua obra é marcada pelas temáticas do amor, da morte e do misticismo. Alguns acontecimentos pessoais marcaram a sua obra, tais como a morte da sua noiva e a devoção a Maria. Ambos os assuntos são carregados de misticismo e refletem a morte como meio de aproximação do amor à mulher amada e à figura religiosa. Vejamos essas questões em um poema dele. Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Neste poema é possível verificar a musicalidade por meio das rimas, né? Então, sonhar, mar, enlouquecer, o céu. Então, nós temos aí essa questão dentro do simbolismo, que é o trabalho com a língua a fim de tornar o poema mais musical. Agora que já aprendemos, vamos praticar um pouco. Para a nossa primeira atividade, temos uma questão que esteve presente em um concurso vestibular. A questão nos apresenta o seguinte texto poético, um trecho, né? Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava na dolência velada das sonatas. Como um perfume a tudo perfumava. Era um som feito luz. Eram volatas em lânguida espiral que iluminava brancas sonoridades de cascatas. Tanta harmonia melancolizava. Esse trecho do poema de Cruz e Souza, a questão logo a seguir nos faz a seguinte proposição. Assinale a alternativa que reúne as características simbolistas presentes no texto. As alternativas são: letra A, sinestesia, aliteração, sugestão. Letra B, clareza, perfeição formal e objetividade. Letra C, aliteração, objetividade e ritmo constante. Letra D, perfeição formal, clareza, sinestesia. E por fim, a letra E, perfeição formal, objetividade e sinestesia. E aí, você pensou sobre os textos e as alternativas? Qual que é a melhor resposta para a nossa questão? Pois bem, a resposta para ela é a letra A, pois a sinestesia é uma figura de linguagem que consiste em agrupar e reunir sensações originárias de diferentes órgãos do sentido, tais como a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. O que nós podemos constatar no verso: o som da tua voz deliciava. Logo a seguir, nós temos a aliteração, que se configura como a figura de linguagem que consiste na repetição de determinados elementos fônicos. Aqui constatamos esse fenômeno na repetição dos sons consonantais do fonema L. Era um som feito luz, eram volatas em lânguida espiral que iluminava. E a sugestão, por sua vez, possibilitando ao leitor uma leitura que não esteja toda posta, toda revelada. Nossa segunda atividade é uma questão adaptada dos concursos vestibulares também. Ela nos apresenta dois textos. Leia-os com atenção. O texto 1 diz: quando será que tantas almas duras em tudo, já libertas, já lavadas nas águas imortais, iluminadas do sol do amor, hão de ficar bem puras? Quando será que as límpidas frescuras dos claros rios de ondas estreladas, dos céus
dos céus do bem hão de deixar clareadas almas vis, almas vãs, almas escuras? O segundo texto, por sua vez, diz: não acredito em bicho maligno, mas besouro não sei não. Olha o que se sucedeu com a Rosa, 18 anos, e não sabia que os tinha. Ninguém reparara nisso, nem Dona Carlotinha nem Dona Ana. Entretanto, já velhuscas e solteironas, ambas 40 e muito. Rosa viera para a companhia delas aos 7 anos, quando lhe morreu a mãe. Morreu ou deu a filha, que é a mesma coisa que morrer. Esse segundo texto é um trecho dos melhores contos de Mário de Andrade. Logo após a leitura dos textos, a questão nos faz a seguinte proposição: em relação aos fragmentos apresentados, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Por suas características estilísticas, os versos de Cruz e Souza pertencem ao simbolismo e o texto de Mário de Andrade ao modernismo. Letra B. O simbolismo brasileiro apresenta conteúdo carregado de mistério, misticismo, sonoridade e espiritualidade. Letra C. No simbolismo, o lirismo é altamente objetivo, apresentando cunho político-social. Letra D. Os textos do modernismo apresentam, além de linguagem cotidiana e dinâmica, frases despojadas. E aí? Já pensou qual a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a alternativa que atende a nossa questão é a letra C, pois é falsa a afirmação de que o simbolismo é objetivo, uma vez que ele é muito subjetivo. Além disso, a proposta simbolista não está engajada politicamente. Esta foi a nossa 9ª aula do módulo 2 de língua portuguesa. Nela nós falamos de simbolismo, falando do período literário em questão, do contexto no qual foi produzido, suas características principais, autores que se destacaram, assim como alguns de seus poemas. Até a nossa próxima aula.